O canal Lembra-te apresenta o verdadeiro Evangelho, um estudo aos santos e fiéis em Cristo que estão espalhados por todo o mundo. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tema de hoje: como Jesus foi tentado. Com base nas 3 lições anteriores, agora podemos chegar a algumas conclusões práticas. Queremos saber que diferença tudo isso faz no nosso dia a dia. Porque eu sou tentado constantemente por tentações externas e internas. Como é que a vida de Jesus vai me ajudar nessas lutas diárias? Aqui é onde começamos a fazer uma conexão entre o nosso assunto geral e a justificação pela fé. Como Jesus foi tentado? Hebreus 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em todos os pontos foi tentado, mas sem pecado. Nós iniciamos esse estudo com o texto mais importante sobre esse assunto. Aqui nós aprendemos que nosso sumo sacerdote está muito próximo de nós e é muito solidário com nossas lutas. Ele pode ser tocado pelas nossas fraquezas, porque ele lutou com as mesmas fraquezas. Jesus foi tentado em todos os pontos, como somos tentados. Como a maioria das minhas tentações surgem dos impulsos e clamores da minha natureza caída, se Jesus não tomou essa natureza, então ele teria sido tentado por coisas diferentes das quais eu sou tentado. E, consequentemente, ele não poderia ser tentado em todos os pontos em que sou tentado. Ele não poderia ser tentado pelas minhas tentações de egoísmo, de orgulho, de raiva, desânimo, apetite, descuido, luxúria, rebelião, uma série de outras tentações que surgem da minha natureza caída. Mas esse texto nos diz que o fato de Jesus viver sem pecado não foi por ele ter evitado 90% das minhas tentações por não ter tomado uma natureza caída. Mas ele viveu sem pecado, apesar de ser tentado da mesma maneira que eu sou tentado. Que tremendo encorajamento essa realidade deve ser para nós, que vivemos a vida lutando, a vida inteira lutando contra uma natureza que quer nos destruir. Por causa de Cristo ter vindo viver conosco e ter tomado nossa natureza, podemos ter a gloriosa esperança de que o pecado e o fracasso não são resultados inevitáveis por termos nascido em um mundo pecador com uma natureza caída. O que foi que Jesus não fez? Nós vamos ler então 3 passagens importantes. João capítulo 5, verso 30. Não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João capítulo 6 e o verso 38. Porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Lucas 22, verso 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus não realizou sua própria vontade. Jesus não fez o que a sua própria vontade lhe mandou fazer. Jesus fez a vontade de seu Pai. Porque seria necessário Jesus dizer isso se a sua vontade era perfeita e poderia confiar na sua própria vontade implicitamente, visto ser ele possuidor de uma natureza perfeita? Adão, antes da queda, não teria que fazer essa oração, porque a sua vontade e a vontade de Deus estavam em perfeita harmonia. Não seria de se esperar que Jesus buscasse tanto a sua própria vontade quanto a vontade do Pai, uma vez que de natureza não caída, seria de se esperar então que as duas vontades coincidissem, fossem a mesma? Mas nós encontramos essa surpreendente oração de Cristo, repetidas e várias vezes em seu ministério. Está claro que Jesus viu uma diferença entre a sua vontade e a vontade de seu Pai.
E se Jesus tomou nossa natureza caída, então esta oração é natural e facilmente compreendida. Nossa vontade faz parte de nossa natureza caída e por si só, nossa vontade nos leva a fazer más escolhas. De fato, nossa vontade é provavelmente o maior problema com que temos de lidar todos os dias. Quando a vontade é entregue a Deus, nós obedecemos. Quando a vontade não se rende, desobedecemos. É apenas negando a nossa própria vontade é que podemos ter um relacionamento com Deus. A verdade de tudo isso é que devemos fazer a mesma oração que Cristo fez todos os dias da nossa vida. O texto que vou ler a seguir pode ser útil para nós nesse momento do nosso estudo. A vontade humana de Cristo não o teria levado ao deserto da tentação, ao jejum e a ser tentado pelo diabo. Não o teria levado a sofrer humilhação, desprezo, censura, sofrimento e morte. Sua natureza humana encolhia-se de todas essas coisas tão decididamente como a nossa se encolhe diante delas. O que Cristo viveu para fazer? Viveu para fazer a vontade de seu Pai Celestial. A vontade de Jesus e sua natureza em si mesmas e por si mesmas não estavam em harmonia com a vontade de Deus. Era o trabalho diário de Cristo negar a própria vontade e a natureza que ele herdara de sua mãe e viver para fazer a vontade de seu Pai. A experiência diária de Jesus na justificação pela fé é exatamente a mesma experiência que eu e você devemos ter. O elemento chave da nossa caminhada cristã diária é entregar nossa vontade, desejos, toda a nossa vida a Deus. E substituir então a nossa vontade que é caída pela vontade de Deus. Em outras palavras, é o Espírito Santo controlando as nossas vidas como controlou a de Jesus. Então tudo mais na caminhada cristã se ajeita com bastante facilidade. Realmente é fácil obedecer a Deus quando a vontade está submissa a Ele. Jesus veio a esta terra para nos mostrar como fazer para lidar com as nossas fraquezas e tentações. E nossa principal fraqueza é nossa vontade defeituosa. Se Jesus realmente veio para viver em nosso nível, Ele deve viver da mesma maneira que vivemos. Jesus, nosso Salvador, verdadeiramente experimentou nossos sentimentos, desejos e tentações. Ele sabia como era sentir a tentação de se rebelar contra Deus. Essa tentação surgiu de dentro de sua natureza. Jesus teve que enfrentar a batalha como nós. Ele deve combater o combate como qualquer filho da humanidade o tem de fazer, com o risco de fracasso e ruína eterna. Por que Jesus foi tentado dessa maneira? Hebreus capítulo 2 e o verso 18 nos diz: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus, queridos, foi tentado dessa forma para nos ajudar, para nos socorrer. A palavra socorrer significa exatamente ajudar, fortalecer, incentivar. Jesus, ele veio ou foi até as profundezas da tentação para nos mostrar uma saída do fracasso e do desespero. Ele veio viver em nosso nível para nos dar esperança. Por causa de sua vitória sobre a sua natureza e sobre a sua vontade, ele pode nos ajudar com as nossas lutas que são idênticas. Qual então deve ser a nossa atitude? Hebreus capítulo 4 e o verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Por Cristo ser verdadeiramente nosso irmão mais velho e ter passado por nossas lutas diárias, podemos ter plena confiança de que em seu nome podemos nos achegar ao próprio trono de Deus e saber que nossas necessidades serão supridas.
porque Cristo tomou a nossa natureza e foi tentado em todos os pontos como nós somos, todo medo se vai. Nós podemos ter certeza que existem respostas para todos os nossos problemas, aparentemente insolúveis. Jesus venceu pela dependência do poder de seu Pai. Ele não fez uso dos seus próprios poderes, ou de poder então de uma natureza não caída. Não exerceu em seu próprio proveito poder algum que nos não seja livremente facultado. Veja que o poder de uma natureza sem pecado não é oferecido a mim, não é oferecido a você. Para Adão era natural fazer o certo. Para nós é natural fazer o errado. Se o poder da natureza não caída de Adão estivesse sobre Jesus, esse teria sido um poderoso artifício não oferecido livremente a nós. A vitória de Jesus foi notável, não porque como Deus ele agiu como Deus, mas porque como homem ele não agiu como qualquer outro homem. Jesus viveu uma vida que Satanás disse que não poderia ser vivida. Ele viveu uma vida que até então devia ser impossível de viver. Se Jesus viveu uma vida sem pecado em outro nível que não o nível nosso decaído, a pergunta, o que é que isso prova? Nunca teria sido respondido. Se Jesus tivesse vindo com uma natureza perfeita, teria feito uma ponte sobre o abismo entre Deus e homem. Mas o abismo entre homem não caído e homem caído ainda precisaria ser superado. Se, no entanto, Jesus tomou a nossa natureza caída, aí sim, ele atravessou todo o abismo de homem caído em sua extrema necessidade de Deus. Os resultados práticos desse estudo é que agora sabemos como a salvação funciona. Podemos experimentar a justiça pela fé olhando para Cristo. Ele venceu através da submissão e oração diárias. Ele deixou o Espírito Santo controlar suas decisões diárias. E todo membro da família humana pode acessar esse mesmo poder de Deus, assim como Jesus fez. Cristo apoiou-se no trono de Deus e não existe homem ou mulher que não possa ter acesso ao mesmo auxílio pela fé em Deus. O homem pode tornar-se participante da natureza divina. Nosso Salvador e Senhor é nosso substituto, é nosso exemplo. Ele nos dá tanto a certeza da salvação como o poder para viver acima do pecado. Ele demonstrou que não precisamos mais viver em rebelião. Jesus provou que com Deus o impossível é possível. Por causa de Jesus, nosso futuro é brilhante, cheio de esperança. Pois a partir da vitória de Cristo em nossa natureza caída, o caminho está agora preparado para Deus fazer o mesmo impossível em nós. O que é totalmente impossível do ponto de vista humano é simplesmente a oportunidade de Deus para realizar o impossível mais uma vez. Se realmente queremos saber o que é a justiça pela fé, como ela funciona, tudo o que precisamos fazer é dar uma olhada bem demorada, bem prolongada em Jesus. Mas sabe, às vezes é tão fácil nós permitimos que a pressão da vida diária, o nosso dia a dia, nos obscureça a nossa visão de Jesus. Mas a pergunta que é feita hoje para mim e para você, vamos separar mais tempo para contemplar mais a Jesus? Deus